Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Para quem não me conhece, atualmente sou professor de Física no Colégio Savassi em BH. E devido a essa pandemia que está assolando o mundo da Covid-19, nós professores estamos gravando as aulas por meios digitais para que vocês alunos possam dar continuidade no processo de ensino de vocês. A aula de hoje, pessoal, ela é voltada para os alunos do primeiro ano. A gente vai falar um pouquinho sobre resultante tangencial e centrípeta. A gente vai buscar entender as características de cada um, as fórmulas de cada uma. No final a gente vai estar fazendo alguns exercíciozinhos para poder estar compreendendo o conteúdo, para poder entender como que se aplica cada fórmula. Então é isso, tá bom? E é isso. Pessoal, tô deixando aqui para vocês, como vocês podem ver à direita, o nome do meu canal no YouTube. Caso você tenha alguma dúvida ou tá aí pelo YouTube navegando, pesquisando sobre o conteúdo, entra no meu canal, se inscreve lá. Tem diversos vídeos sobre física, diversas videoaulas sobre diversos assuntos de física, tá bom? Tô deixando também o meu e-mail. Caso você tenha alguma dúvida referente ao conteúdo, pode estar me mandando que na medida do possível eu vou estar respondendo, tá bom? E tô deixando também meu Insta. Me segue lá para poder ver como que é minhas fotinhas, minhas viagens, minha vida toda, tá bom? Então é isso, vamos começar. E um recadinho antes de começar essa aula, você que é meu aluno do Savassi, agora a gente tem uma novidade. Vai ser a seguinte, a gente vai começar a utilizar o cronograma igual era o cronograma do período escolar normal. Então, cada dia eu vou postar alguma atividade no portal, algum que a gente iria ver em aula, ou eu vou deixar um exercício, ou vou pedir para que você faça alguma leitura de uma referida página, faça algum resumo, leia algum documento, assista um filme. Então todo dia no portal vai ter uma tarefa para que você possa fazer em casa. Além na semana de ter a videoaula com os exercícios, com tudo mais, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a aula de hoje. Resultante tangencial e centrípeta. Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre força resultante. A gente já viu nas aulas anteriores um pouquinho de como que funciona as forças resultantes, Agora a gente vai entrar mais a fundo, entendeu? Mas vocês vão ver que não tem assim nenhum grande segredo, ok? Vou ler uma definição, vou explicar o slide, tá? E é isso aí, vamos começar com a força resultante e suas componentes. 1. Força resultante. Força resultante é o somatório vetorial. Vocês lembram o que é um vetor? O vetor é tudo que tem módulo, direção e sentido de todas as forças que atuam em um corpo. É importante lembrar que a força resultante não é mais uma força atuante no corpo, e sim uma força imaginária que substituiria todas as outras forças sem alterar a aceleração vetorial do corpo. Então vamos dar mais uma introduzida. Quando se fala de força, logo lembramos de falas comuns, como empurrou com força, puxou com força, choveu forte essa noite, fez o uso de força policial. Na física, o conceito de força trata dessas interações entre os corpos, estejam eles em movimento ou em repouso. Há muitas forças encontradas na natureza, mas as principais são: primeira, força-peso. Isso daí, pessoal, eu vou cobrar na prova oral, então anotem essas definições, tá? Eu vou fazer as perguntas de forma individual. Força-peso, devido à atração do campo gravitacional da Terra, faz com que os objetos
caiam em direção ao solo. Vamos pegar um exemplo aqui, é esse mouse. Força-peso. Ele tem um certo peso e atualmente a gente tem um campo gravitacional na Terra, né, que puxa, que empurra as coisas para o centro do solo, para o solo, né? Se a gente tivesse no espaço, eu ia soltar isso aqui, ele ia ficar lá voando e tudo mais. Mas o que acontece comigo como uma pessoa normal que está na Terra? Caiu. Então a força-peso é devido à atração do campo gravitacional da Terra, faz os objetos caírem em direção ao solo. Ok? Pegou essa definição aí? Beleza. Definição 2. Força normal. Solo. É uma força para conter objetos, de forma que não caiam no solo, sendo uma espécie de reação à força-peso. Vamos supor que tem algo no solo. Para você empurrar, você vai ter que fazer uma certa força. E essa força normal vai ser a força para poder gerar o movimento. Ok? Força de sustentação. Ar. Força de sustentação. Ar. É uma força que também reage à força-peso, onde por meio do movimento de uma asa, sejam pássaros ou aviões, uma força para cima é gerada, mantendo o equilíbrio no espaço aéreo. Então vamos lá, vamos imaginar um avião. Ele está lá voando, ele está reagindo, ele está com seu motor colocando uma propulsão para que ele vá para frente, e ele se sustenta no ar, mantendo um equilíbrio. Você pode ver que o avião ele fica totalmente estável na hora que ele está voando. Ele não fica assim, balançando igual doido. Não, ele se sustenta entre si mesmo. Então a força de sustentação ar, de novo que eu vou repetir, é uma força que também reage à força-peso. Lembrando que o peso do avião, a sua massa, onde por meio do movimento de uma asa, sejam pássaros ou aviões, uma força para cima é gerada, mantendo o equilíbrio no espaço aéreo. Deu para pegar essa definição aí? Copia ela no caderno, volta um pouquinho o vídeo e vai copiando definição por definição, ok? Força de empuxo, água. Força de empuxo, água. Devido às diferenças de densidade da água e do corpo contido nela, há um equilíbrio com a força-peso, evitando que o objeto afunde. Também uma reação à força-peso. Vou ler de novo a definição. Força de empuxo, água. Devido às diferenças de densidade da água e do corpo contido nela, há um equilíbrio com a força-peso, evitando que o objeto afunde. Também uma reação à força-peso. Vamos pegar, por exemplo, quando vocês, provavelmente todos vocês, ou a maioria de vocês, né, já deve ter nadado no mar, no rio e em uma piscina. Vocês podem ver que na piscina tem uma densidade diferente a água do mar. Por exemplo, no mar você consegue boiar bem mais fácil do que numa piscina. Na piscina você tem que mexer, tem que manter a sua respiração mais leve. Então, assim, há diferenças para que se equilibre a sua força-peso, o seu peso, para que você não afunde. Então, é uma reação da força, entendeu? Vai depender da densidade. A água do mar é diferente da água do rio, que também é diferente da água da piscina. Então, cada um com a sua característica vai gerar uma flutabilidade diferente, ok? Anotei essa definição aí? Beleza. Força magnética. Força exercida pelo campo magnético. Vamos pensar os ímãs. A força magnética ela é uma força
exercida pelo campo magnético. A gente vai estar gerando campos de força que vai estar gerando energia, ok? Um exemplo são ímãs. Quando a gente aproxima um ímã positivo de um negativo, eles vão se atrair. Agora, se a gente inverte os lados e coloca os dois iguais, eles vão se repelir, ok? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Força elétrica. Anotem aí. Força exercida pelo campo elétrico. Deu para pegar essa definição que não é básica. A gente encontra esse tipo de força nas tomadas, em diversos fatores. Pilhas, baterias. Força elétrica, ok? Força exercida pelo campo elétrico. Força de atrito. São forças que resistem ao movimento, se opondo uma à outra. Se opondo a uma força qualquer que tenta realizar ou realize o movimento. Vou repetir. Forças de atrito são forças que resistem ao movimento, se opondo a uma força qualquer que tente realizar ou realize o movimento. Força de tensão. Força suportada por um fio, por uma corda ou uma corrente, quando puxado por uma força qualquer. Vamos pegar aqui, por exemplo, vou pegar um carregador aqui. Esse aqui é um carregador USB. O que eu vou fazer uma força de tensão aqui, ó? O carregador tá aqui, como vocês podem ver, estou esticando ele. Isso é uma força de tensão. Olha como que o fio está tensionado. Relaxei, ele ficou no seu formato. Mas eu fiz duas forças, uma para a direita e outra para a esquerda. Eu estou esticando ele aqui, minha mão não dá para ver. Deixa eu pegar aqui mais para o meio. Relaxado, estiquei. Olha a tensão como se concentra no meio. Porque um lado eu puxo para cá e outro lado eu puxo para cá. Isso é uma força de tensão. Ok? Força de tensão, repetindo, força suportada por um fio, uma corda ou corrente, quando puxado por uma força qualquer. De boa? Beleza. Força centrípeta. É uma força que surge em direção ao centro de um círculo quando movimento circular, ou no movimento em uma trajetória curva, que seja parte de uma circunferência. A gente viu isso no MCU. A força centrípeta ela é uma força que gera para o meio. Estou girando lá e sempre vai ter uma força sendo gerada, né, para o centro do movimento, ok? Então vamos lá. E a última, força nuclear forte. Mantém o núcleo dos átomos coeso. Força nuclear forte mantém o núcleo dos átomos coeso. Então, pessoal, preciso que vocês anotem cada definição para que a gente possa trabalhar, para que eu possa cobrir elas na prova. Eu preciso que vocês saibam uma por uma, tá bom? Então vamos dar continuidade. Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da força resultante. A força resultante é a soma de todas as forças presentes em um corpo. Ela pode ser igual a zero, vetor nulo em um ponto no sistema cartesiano, ou diferente de zero, um vetor resultante. Então a gente tem essas duas opções aqui, ó. Deixa eu só pegar o meu pincel aqui. Vou pegar o meu pincelzinho aqui. Como se nota, a força resultante é a soma de todas as forças presentes em um corpo. Ela pode ser força resultante igual a zero, que vai ser um vetor nulo em um ponto no sistema cartesiano, ou a força resultante pode ser diferente de zero,
que aí vai ser uma força resultante. Ok? Então peguem essas duas definições aí, tá bom? Então vamos lá. Força resultante e suas componentes. Como a força altera a velocidade vetorial de um corpo, pode facilitar nosso estudo. Para facilitar nosso estudo, é comum separarmos a força resultante em duas componentes. Uma delas é a tangencial, será responsável pela alteração do módulo da velocidade, sem se preocupar assim com sua direção e seu sentido. E a outra, a centrípeta, responsável pela alteração de sua direção e do seu sentido, sem se preocupar com a alteração do seu módulo. Então vamos lá, pessoal. Vocês podem ver. Opa, caiu aqui. Deixa eu pegar aqui minha escovinha. Vamos lá. Força resultante é igual à força tangencial mais a força centrípeta. Esse é o cálculo básico para eu saber, para eu poder saber a força resultante, ok? A força resultante sempre vai ser igual à força tangencial mais a força centrípeta. Todas as questões, pessoal, vai ter sempre dois valores entregues, entendeu? Vocês vão ter que sempre lembrar de colocar cada valor no seu devido ponto, montar a fórmula e descobrir ou a força resultante, ou a força tangencial, ou a força centrípeta. Como vocês podem ver aqui, ó, é uma continha demais. Muito simples, muito simples, ok? Mas que também pode ser a seguinte: força resultante ao quadrado é igual a força tangencial ao quadrado mais a força centrípeta ao quadrado. Também muito simples. Basta trocar os valores e fazer os devidos cálculos. Não tem segredo, tá bom? Calmem, façam os exercícios com calma. Tudo com calma que dá certo. Vocês vão ver que é fácil, que não tem muita dificuldade. E agora, por exemplo, a gente vai falar sobre a força tangencial, que é a aceleração tangencial, tem o mesmo módulo de aceleração escalar. Portanto, a força tangencial é o produto da massa pela aceleração escalar. Então vamos lá, pessoal, a força tangencial, como que a gente vai calcular ela? Vamos pegar, por exemplo, um exemplo de um carrinho, por exemplo. Vamos colocar aqui, vou desenhar aqui, ó. Aqui, ó. Essa é uma reta e tem um carrinho aqui. A gente quer descobrir a força tangencial, ou subindo ou descendo, tanto faz. Mas o que a gente tem que entender aqui? A força tangencial, Ft, vai ser igual à massa do carrinho, a sua massa. Se eu colocar uma massa aqui de 2 Newton, 2N, vezes uma aceleração de 4 metros por segundo. Vou fazer aqui de novo. Vamos pegar aqui. Ft é igual. Vamos pegar que o carrinho tem massa de 2 Newton. E que a aceleração 4 metros por segundo. 2 vezes 4, 8. Força tangencial igual a 8. Viu, pessoal? Não tem muito segredo. É tudo muito simples. É só você entender e saber colocar cada valor no seu devido ponto, ok? Acabei esbarrando aqui, saindo da tela, mas voltando aqui. A força tangencial ela é isso. É só você saber colocar cada valor. A massa sempre vai ser do específico. A massa aqui, na verdade, era sobre essa bolinha. E a aceleração é a força puxando para baixo ou para cima, tanto faz, ok? O sentido do componente tangencial é o mesmo da velocidade nos movimentos acelerados e oposto
nos movimentos retardados. Acelerado, opa, e o retardado. Como vocês podem ver aqui, existe uma força freando e outra acelerando. Componente centrípeta. A componente centrípeta está destinada a alterar a direção e o sentido da velocidade. Portanto, ela estará presente em todos os movimentos curvilíneos e será nula em todos os movimentos retilíneos. Sua direção sempre perpendicular à trajetória. A trajetória está representada na figura. Como vocês podem ver aqui, ó, a componente centrípeta está destinada a alterar a direção e o sentido da velocidade. Portanto, ela estará presente em todos os movimentos curvilíneos e será nula em todos os movimentos retilíneos. Sua direção sempre perpendicular à trajetória está representada na figura abaixo. Como vocês podem ver aqui na figura abaixo, aqui, ó. Essa figura aqui, a gente fala sobre a componente centrípeta, ok? Aqui é a fórmula dela. Força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Beleza? Sempre lembrar, refaça a fórmula na forma grossa, troque seus valores, ok? Aqui mais algumas formas das relações, né, dessas equações. Aceleração centrípeta vai ser igual a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Aceleração centrípeta vai ser igual a ômega ao quadrado dividido pelo raio. Aceleração centrípeta vai ser igual a ômega vezes a velocidade. Ok? Observe a seguir um exemplo onde nós podemos verificar os componentes tangencial e centrípeto. No movimento mostrado acima, temos a força peso vertical, que é o rapazinho aí subindo com a bicicleta para baixo, que na posição mostrada está tangenciando a trajetória, portanto, ela é a componente tangencial. A reação normal é a única força de direção no centro. Portanto, ela é componente centrípeta. A soma vetorial das duas componentes nos dá a força resultante. Então, pessoal, essas definições aqui talvez pode falar assim: pô, professor, agora ficou difícil, agora eu confundi. Não confunde não, rapaziada. Não confunde. Eu sei que na física são muitos símbolos, igual você vê o símbolo aqui do ômega, você já fala assim: meu Deus, o que é isso? Eu vou desesperar, eu vou errar. Calma, pessoal, calma. O que a gente tem que fazer vai depender do enunciado da questão. Não precisa de desesperar. Olha como é uma conta simples. É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Você vai colocar lá, se você quer descobrir a força centrípeta, você vai colocar a massa que você tem vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Não desespere. O que eu percebo muito é que na hora que vocês pegam uma definição tipo essa daqui, ó, vocês se perdem. Não, pensa com calma, analisa a fórmula, entendeu? Troca os seus valores e resolve a questão, tá bom? Vamos dar continuidade. No exemplo acima, a resultante centrípeta é a soma vetorial das forças peso e reação normal. E no exemplo abaixo, a resultante centrípeta é a diferença entre a força normal e a força peso. Então, pessoal, aqui vocês podem ver que o rapaz está correndo para cima, num ângulo ali, está somando, entendeu? Há uma reação normal que vai fazer ele puxar para baixo junto com a força peso, entendeu? Que vai ser a força normal, mas a força peso.
Nesse daqui, que ele está normal, que está numa reta, vai ser vai ser a diferença da força normal menos a força peso. FCP é igual a força centrípeta. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Pegando esse exemplo aqui, pessoal, vamos fazer 2 exercícios, tá bom? Vamos lá. Pergunta, anotem a pergunta que eu vou fazer no caderno de vocês aí. Calcule a força centrípeta, ok? Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Uma força normal, eu vou colocar de 10. Opa, cadê aqui? Deixa eu dar pausa aqui. Uma força normal com uma intensidade 10 mais uma força... Não, ficou muito feio, vamos de novo. Uma força normal pincel. Uma força normal igual a 10 mais uma força peso. Vamos pegar que a bicicleta e esse rapaz tenham 70 quilos. Calcule para mim qual que é o FCP. Calcula aí. Vamos fazer esse exercício. Essa força centrípeta vai ser igual. Canetinha. 10 mais 70. FCP é igual a 80. De boa. Descobri o valor de FCP. Quantia simples de cálculo de uma quantia simples de adição. Ok? Vamos pegar, ele tem uma força ali resultante, uma força centrípeta de 80. Agora no exemplo de baixo, vamos pensar que existe uma força de 10 menos os 80 dele. Qual? Menos os 70, desculpa, vamos lá. Uma canetinha, FCP, força 10, né? É igual. Força 10 menos 70, que é o peso dele e da bicicleta. Ele é uma pessoa fitness. FCP vai ser igual a 60. Viu? Não tem nenhuma grande dificuldade. Basta que você saiba aplicar a fórmula, né? No caso aqui é uma fórmula de adição e na outra de subtração. Então basta que você troque os valores para poder estar resolvendo a questão. Não adianta pirar, entendeu? Você tem que entender os símbolos que vai estar na fórmula quando for cobrado numa questão de prova, saber trocar esses valores e fazer o seu cálculo. A questão da física é que ela tem muito símbolo. Você não precisa decorar todos os símbolos. Você fala assim, ai professor, é impossível decorar todos os símbolos porque o R pode ter um significado nessa questão e outra, e por assim vai. Eu sei, é assim mesmo. A física ela trabalha muito a simbologia, mas a sua parte matemática são cálculos simples. São cálculos de multiplicação, de adição, de subtração, de multiplicação. Então basta você saber trocar os valores para poder resolver cada questão, tá bom? Deu para entender? Espero que sim. Então, pessoal, a aula de hoje ela tá ficando por aqui. A gente viu sobre movimento tangencial e a componente centrípeta, né? A componente tangencial e a componente centrípeta. Vou estar deixando 2 exercícios para vocês estarem fazendo como para casa, tá bom? Para que vocês peguem. Então, a aula de hoje ela teve 3 tópicos importantes. Você entender a componente tangencial e a componente centrípeta, sendo que cada um tem a sua fórmula, mas que são simples, basta você trocar os valores.
e as definições de força das forças resultantes, que essa vai ser uma questão que eu irei cobrar na prova, então eu preciso que vocês saibam uma por uma, tá? Porque igual foi na sorte, pode ser que você seja escolhido com uma qualquer, então saiba todas as definições, ok? O exercício de para casa, pessoal, eu vou estar deixando para vocês o exercício número 1 e 2 da página 73. Nenhum deles, pessoal, tem cálculo, são exercícios para você identificar o tipo de força. Então pensa com atenção, volta ao vídeo para poder estar resolvendo, entenda o conteúdo, tá bom? Entenda cada definição, leia com bastante atenção, porque a definição também cai muito no Enem, nos vestibulares, no ensino médio, ao longo do ensino médio que vocês vão estar vivendo, tá bom? Então a aula de hoje ela tá ficando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e tamo junto. Falou, tchauzinho.